Hoje eu tenho uma pergunta especial para você. A Bíblia diz assim em Gênesis 6, 1 e 2. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. A minha pergunta de hoje é a seguinte: quem são os filhos de Deus? Quem são as filhas dos homens? Essa é uma questão importante e ela esconde, atrás dessa pergunta, sim, muitas implicações e muitas ideias que estão correndo por aí, e é sobre isso que eu quero conversar hoje, né? Há aqueles que dizem que esses filhos de Deus são anjos decaídos que uniram-se a mulheres. Outros dizem outras coisas. É sobre isso que nós vamos ver. Vem comigo, vamos ver isso aí de pertinho. Olá, eu sou Williams Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no livro de Gênesis e hoje chegamos no capítulo 6, um capítulo assim extremamente interessante e cheio de questões assim, meio que arranham a gente, né? Deixam a gente assim meio aflito, como leitor da Bíblia. Então, vamos mergulhar aqui nessa questão que nós falamos. Afinal de contas, quem são esses filhos de Deus e essas filhas dos homens? Eu quero mostrar para você, em primeiro lugar, aqui eu tenho um dicionário do Velho Testamento, da língua hebraica. E ele, além de nos ajudar com algumas interpretações de palavras, né, de noções de palavras, significados de palavras, aqui nesse texto de Gênesis, capítulo 6, ele nos apresenta três ideias interessantes para esse texto. E ele arrola aqui essas três ideias. A primeira delas é a seguinte, que é a mais comum. Quando pessoas olham para esse texto, dizem que os filhos de Deus são anjos que decaíram e que uniram-se às filhas dos homens e tiveram filhos e filhas. Essa é uma questão, e que não está sozinha, não. Essa é uma ideia que existem alguns textos que as pessoas puxam para dar embasamento a essa ideia. O primeiro deles, em Jó capítulo 1, verso 6, diz assim: e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E um outro texto está aqui em Judas 1, 6 e 7. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, vamos de trás para frente agora, para a gente poder trabalhar essas ideias aqui. A primeira é a seguinte: eu tenho muita dificuldade de entender dessa forma Gênesis 6, 1 e 2, e o 4 também. Por que eu tenho dificuldade disso? Primeiro, porque Jesus disse que anjos não se casam.
Mas ainda alguém pode dizer assim, mas anjos que estão nos céus, não os anjos que estão na terra. Mas aí eu tenho outra pergunta a fazer. Tá, anjos que estão na terra. Mas quem deu o poder aos anjos de se tornarem, como seres humanos, poderem ter descendência, se aos anjos não foi dado a capacidade de procriação? De onde eles tiraram isso? Esse coelho da cartola? Mais ainda, quem defende essa ideia diz que esses seres foram derrotados no dilúvio. Mas daqui a pouco, em Números capítulo 13, nós vamos encontrar novamente Nefilim, aqueles homens gigantes. Daqui a pouco no verso 4 a gente vai tratar sobre os gigantes, que é o mesmo palavra Nefilim usada no verso 4. Gigantes, depois do dilúvio. Mais ainda, se os anjos se casaram com mulheres lá no passado, por que não podem fazer hoje? Essa é, para mim, uma conclusão, uma interpretação de tratar filhos de Deus como anjos, assim, uma ideia que não dá para harmonizar e coadunar com as escrituras sagradas. Quando a gente vem, por exemplo, aqui em Judas capítulo 1, 6 e 7, como é que eu entendo esse texto especificamente? Sim, os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Se eles estão presos em escuridão e em cárcere, como é que casaram com mulheres? A dificuldade aqui nesse texto é que, assim como de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação como aqueles e ido após outra carne, como aqueles, eles fornicaram, eles se prostituíram, os anjos? Sim, se prostituíram, se corromperam, deixando o seu estado perfeito. Foi nesse sentido que é a palavra fornicação, prostituição, corrupção aqui. Os seres humanos, Sodoma e Gomorra, também se corromperam. Mas quem foi atrás de outra carne foi o pessoal de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Não os anjos. Jó capítulo 1, verso 6, e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio Satanás entre eles. Mas aonde foi que você leu que esses filhos de Deus eram anjos? De onde vem essa ideia? Quem falou isso para você? Por que não podem ser homens aqui? E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-te perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Ou você acha que Satanás não frequenta igrejas? Frequentava até o céu? Por que não vai frequentar a igreja? Então, não considero que Jó 1,6 se refira a anjos. Nada disso. Pode muito bem referir-se aos seres humanos, numa boa. Voltando a Gênesis capítulo 6, 1 e 2, uma segunda interpretação. Então, já disse, aqueles que consideram que são anjos decaídos que coabitaram com mulheres. Rejeito essa ideia. Qual a segunda interpretação que esse dicionário nos apresenta e cataloga 3? É que os filhos de Deus são descendência de Sete. E que as filhas dos homens são descendentes
os filhos de Deus descendentes de Sete e os filhos dos homens descendentes de Caim, as filhas dos homens. A genealogia de Caim, a pervertida genealogia de Caim. Enquanto que os filhos de Deus são descendentes, homens tementes a Deus, filhos de Sete, e faz sentido, enquanto que as filhas dos homens, descendentes de Caim. Ora, esse é um cuidado que a Bíblia de fato faz ao longo de toda a Escritura, de que os filhos de Deus devem se casar com gente da sua parentela, da mesma fé. Até o Novo Testamento defende essa ideia. O difícil de entender esse texto, ou entender essa interpretação, seria a ideia do seguinte: como é que, conforme o texto diz, esses homens, todavia não é fácil entender porque esses homens eram gigantes e famosos. Conforme o texto diz, Gênesis 6, 1, 2 e 4. Por que eles se tornaram homens gigantes e famosos? É difícil de entender essa interpretação nesse aspecto. E a terceira possibilidade que nos é oferecida é que esses filhos de Deus, eles eram reis, líderes de populações que, por causa da condição em que se encontravam de liderança, casaram-se com quantas mulheres quiseram, instituindo assim a poligamia, que nós já vimos lá na vida de Lameque. Na verdade, quem inventou a poligamia foi Lameque. Mas quem institucionalizou talvez tenham sido os reis dessas populações que casavam-se com tantas mulheres quanto queriam, e aí cada vez mais foi se deteriorando a sociedade e os seus valores. Então, eu gosto dessa segunda interpretação e gosto mais ainda dessa terceira interpretação. A primeira eu não gosto, por tudo que já comentamos aqui, né? Não aprecio essa ideia de anjos se casarem. Agora, você talvez esteja perguntando assim, mas a mitologia de várias localidades, anjos ou seres celestiais casam-se com seres humanos. Será que isso não é reflexo de um ato que tenha acontecido lá no passado? Cuidado com mitologias. Você tem que dar alguns bons descontos. Pode, de fato, e geralmente refletem um episódio passado que cada um conta de uma maneira, de acordo com a sua cultura e com a dinâmica daqueles pontos que eles vão acrescentando à história. Mas eu queria lembrar a você o seguinte: está lembrado de Gênesis 3, verso 15, onde Deus promete que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente? A semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente? Pois bem, a impressão que eu tenho é que todas essas mitologias que nós temos, deuses se casando com humanos e tendo descendência, semideuses, era reflexo de Gênesis 3,15, daquela promessa que Deus fez a Adão e Eva. Como é que você acha que Adão e Eva interpretaram e como é que eles passaram isso para frente, hein? Sabe-se lá como é que isso foi? A semente da mulher. Portanto, é muito provável que todas essas mitologias reflitam aquela promessa de Deus de que a semente da mulher
teria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. E aí cada população, querendo se arvorar como íntima de Deus, tem essas mitologias, essas historietas, dizendo que seres angelicais casaram-se com seres humanos e tiveram um semideus, e foi isso, e foi aquilo, tal. Gênesis 3,15 só acontece e só se cumpre na vinda de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Portanto, voltando à pergunta original, o que significam os filhos de Deus e filhas dos homens? Acho que um bom entendimento seriam reis de populações que casaram-se com quantas mulheres quiseram, institucionalizando a poligamia no mundo. Poligamia que já vimos na vida de um tal Lameque lá atrás. Ok? Então, espero que tenha ajudado. Peço sua opinião, se você concorda, discorda, coloca aí sua percepção disso tudo que foi falado, faça perguntas, dá uma curtida, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal, porque ajuda muito. E até o próximo encontro, se Deus assim permitir.